Oi, novamente, boa tarde. Agora vamos dar início à palestra da doutora Daniela Brito, nutricionista graduada na Universidade Federal de Goiás, UFG, mestrada em Nutrição e Saúde, com ênfase em Oncologia pela UFG, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP, docente da Faculdade Estácio de Sá de Goiás e nutricionista clínica com atendimento com ênfase em doenças autoimunes e doenças crônicas. É com imenso prazer que nós convidamos agora a doutora Daniela Brito para iniciar essa palestra. Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Sui, obrigada pela ótima apresentação. Vamos começar então, gente? Pode começar, né? Assim, eu vou perguntando também, porque eu estou um pouco perdida. Pode ir começando já, né? Pode sim. Boa tarde, doutora. Obrigada. Todo mundo está vendo a tela? Sim, tudo ok. Certinho. Eu talvez passe um pouquinho de tempo. Eu tentei filtrar muito, pessoal. Esse assunto é muito interessante, né? A gente sabe aí que doenças inflamatórias intestinais e absorção de nutrientes tem total 100%, né, de correlação. Então, eu tentei trazer um pouquinho de cada ponto importante para vocês. Espero que vocês gostem da palestra. A Su já me apresentou de uma forma muito bela. E agradeço muito a participação de todos aqui, espero que vocês aproveitem a palestra. Bom, vamos lá. Se tiver algum errinho, tá? Na hora de passar, se travar, vocês me avisem, por gentileza. Bom, então, como já dizia Hipócrates, né, pessoal? O teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Essa frase é antiga, mas ela nunca caiu, né, da nossa boca, porque ela é o que rege a nossa vivência, vamos dizer assim. E cada dia mais, cada vez mais, nós sabemos que é muito importante essa necessidade de entendermos qual a relação entre os nutrientes, a absorção, a digestão, a excreção e a nossa saúde, até como longevidade, né, como um todo. Então, toda doença começa no intestino. Antigamente, nós falávamos muito sobre isso, e hoje os estudos estão cada vez mais concretos e elucidados sobre essa relação entre o nosso intestino ser o nosso segundo cérebro, né? O nosso intestino tem essa relação cérebro-intestino. Então, estar tudo interligado, todo o nosso sistema nervoso central está relacionado com o nosso intestino. E o que a gente come é o que rege a nossa saúde. Então, a má digestão é a raiz de todo mal. E quando nós falamos, já puxando para o gatilho de doenças inflamatórias intestinais, nós sabemos que dependendo da fase no qual se encontra esse paciente, né, esse indivíduo, a questão da digestão vai estar sim prejudicada. Isso vai prejudicar o tratamento e prognóstico desse indivíduo. E para a gente começar a falar sobre a absorção de nutrientes, não teria como, né, eu pular o nosso sistema gastrointestinal. Então, eu fiz um breve resumo aqui sobre a importância, tá? A avaliação da função do sistema gastrointestinal, ela é essencial para o processo de cuidados nutricionais, porque a gente tem que lembrar que ele é um dos maiores órgãos do nosso corpo, tem a maior área de superfície, até tem a diferenciação por microvilosidades, que é um benefício que o nosso intestino tem, e é por isso que ele é um dos órgãos com maior área de absorção, tem o maior número de células autoimunes e um dos tecidos mais ativos metabolicamente no nosso corpo. Então, tudo que acontece no sistema entérico, que é o que rege o nosso sistema gastrointestinal, está também refletindo no nosso sistema nervoso central, né? Então, tudo que acontece no intestino nós sentimos de forma, né, cerebral ou de outras sintomatologias. Então, nosso organismo está em total comunicação. E lembrando que o nosso sistema gastrointestinal, ele vai começar da boca e vai até o ânus. Então, vai passar por um monte de estrutura. Vai passar pelas regiões, estruturas orofaríngeas,
esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso, até chegar lá no reto. Então, a saúde do corpo vai depender de um sistema gastrointestinal saudável e funcional. E as nossas células intestinais, que são os enterócitos, que revestem a nossa mucosa, são mais susceptíveis à deficiência de micronutrientes, à desnutrição proteico-energética e a danos causados por toxinas, medicamentos, irradiação, reações alérgicas alimentares e até intolerâncias alimentares. Então, já puxando também para o gatilho de doenças inflamatórias, tanto colite, síndrome do intestino irritável também já entra aí no que eu vou falar, a doença de Crohn, a gente sabe que o uso de medicamentos, por vezes, ele é constante, né, dependendo da fase da doença. E isso nós vimos aí em outras palestras, né, a doutora Marielle trouxe aí sobre a questão de microbiota, altera toda a microbiota. E se eu altero a minha microbiota, eu altero a minha microvelocidade. Se eu altero a microvelocidade, eu altero permeabilidade. Então, eu altero o quê, no final das contas? A absorção de nutrientes. Então, medicamentos, as toxinas produzidas, né, pela fermentação de bactérias lá no cólon, por uma célula, por uma partícula mal digerida de macro ou de micronutrientes, tudo isso vai alterando a nossa digestão, a absorção. Porque a gente tem que pensar o seguinte, não é só colocar para dentro, né? A gente tem que colocar o alimento para dentro, ele tem que passar por todo um sistema digestivo, tem que digerir, tem que ação de enzima, tem ação hormonal, tem ação de neurotransmissor, até ele ser absorvido, até ele ser utilizado, até chegar lá no tecido-alvo, né? E até ser excretado em seus resíduos metabólicos. Então, é todo um processo que não tem como a gente separar. E aí, hoje, a palestra é exatamente isso, né? Absorção de nutrientes. Então, a gente tem que pensar do quê? Do zero, tá? E aí, a gente sabe aproximadamente hoje que 45% das necessidades energéticas do intestino delgado e 70% das necessidades energéticas das células que revestem o colo são fornecidas por nutrientes que passam pelo seu lumen. Ou seja, importantíssimo a gente absorver muito bem os nutrientes, né? E quando eu falo nutrientes, pessoal, vocês também já podem levar para o lado de compostos bioativos dos alimentos. Então, né, polifenóis, compostos fenólicos, licopeno, beta-caroteno, zeaxantina, indol 3-carbinol, enfim, todos esses nutrientes e compostos são o que trazem a saúde para o nosso trato gastrointestinal. Então, o funcionamento ótimo do nosso sistema gastrointestinal humano parece depender de um suprimento alimentar constante, mais do que o consumo de grandes quantidades. Ou seja, não adianta colocarmos grande quantidade de alimentos em um só horário, que o nosso intestino, nosso sistema gastrointestinal, ele tem um limite. Ele tem um limite de digestão, ele tem um limite de absorção. Então, o ideal é colocarmos pequenas quantidades várias vezes para que a gente consiga absorver da melhor forma, ter a maior biodisponibilidade desses nutrientes. E isso vai servir tanto para indivíduos saudáveis quanto para indivíduos com doenças inflamatórias intestinais. E aí eu coloquei uma imagenzinha só para a gente relembrar como é que é a microvelocidade que eu tanto estou falando aqui, né? Então, assim, é só lembrar que as velocidades são essas dobrinhas que tem no nosso intestino, e as microvelocidades é a que estão em cima dos enterócitos. E essa diferenciação celular é a que traz a maior área de absorção do nosso intestino. Por isso ele é tão importante, por isso é o que rege a nossa absorção de micro e macronutrientes. E aí, então, né, a gente tem uma certa diferenciação nos dois tipos de doenças, né, quando a gente fala de doenças inflamatórias intestinais e absorção de nutrientes. Cada uma vai ter uma particularidade. Mas, no geral, o nosso guideline, né, da Clinical Nutrition sobre doenças inflamatórias intestinais traz essa diferenciação de cada um. Então, o que ele traz lá? Um conceito básico de DIs. Elas são doenças crônicas recidivantes de origem desconhecida afetando o trato gastrointestinal. Então, ela é classificada até como uma doença autoimune, tá? E recidivante por quê? Porque a gente tem aquela variação entre fase de remissão e fase da doença ativa. Então, é uma eterna vai e volta, né? É um eterno vai e volta. E o que vai determinar isso?
Vários fatores. Vários fatores vão determinar quando estou na fase ativa e quando estou na fase remissiva, tá? Isso vocês que têm, né? Eu tenho síndrome do intestino irritável somente, mas quem tem ou colite ou a doença de Crohn sabe muito bem sobre isso, né? E sabe que a alimentação está totalmente ligada. Então, quando classificamos pelo guideline o que é a doença inflamatória intestinal, ele divide em duas: colite ulcerativa e doença de Crohn. No final aqui, pessoal, eu coloquei as referências, tá bem pequenininho, tá? Mas depois, se vocês quiserem baixar, eu já coloquei ela inteira, só copia e cola lá, fica mais fácil para você. Bom, então divide em duas. Prestem só atenção nessas siglazinhas, que ao longo da palestra, principalmente na hora que chega lá em vitaminas minerais, eu coloquei só a siglazinha, tá? Só para vocês saberem do que eu estou falando. Bom, então divide em duas, né? A incidência em todo mundo das doenças inflamatórias tem aumentado nas últimas décadas, e eu acho que se eu perguntar para qualquer um aqui, por que será que aumentou, todo mundo vai saber me responder. Por que será? Mudança de hábitos alimentares, meio ambiente no qual vivemos. Então, está relacionada à mudança de estilo de vida, né? É uma adoção de uma dieta ocidental com altas quantidades de proteínas, acompanhadas de ricas quantidades de gordura saturada, alto consumo de alimentos processados, ultraprocessados, de fast foods, de antes, então corante, saborizante, flavorizante, emulsificante, e acompanhado com uma baixa ingestão de vegetais, frutas e fibras, que é a base da nossa alimentação, né? São os grupos alimentares de alimentos in natura e alimentos minimamente processados, que é o que até o guia alimentar traz, né, dentro da nutrição. Então, esses dois pontos, somado a outros fatores, como privação de sono. Então, as pessoas hoje têm um ritmo muito corrido, dormem pouco, não fecham um ciclo circadiano, né, para um sono reparador. Então, acaba que a renovação celular fica alterada, prejudicada, erros de mutação ficam mais suscetíveis a acontecer. E outro ponto é a questão de fumo, de bebida alcoólica, né? Então, e o estresse, né, gente? Quem que hoje em dia não é estressado? Aí, se eu perguntar quem que não é estressado aqui, tá mentindo para mim. Porque não tem uma pessoa hoje em dia na face da Terra, nessa atualidade, que não esteja nem um pouquinho estressado. E o estresse, nós sabemos que traz essas alterações endócrinas, hormonais, né? Então, todos esses fatores somados estão trazendo mais casos, a maior incidência de doenças inflamatórias intestinais. E grande parte dos portadores estão bem cientes da influência que o alimento está fazendo aí nas suas recaídas ou não, né? Então, está fazendo na sua remissão, está fazendo na fase ativa da doença. E aí vem um porém, porque como tem essa noção dos alimentos, né, que a alimentação tem muito a ver, às vezes faz uma dieta de exclusão. Mas a dieta de exclusão não é indicada pelos guidelines. A dieta de exclusão, ela traz a exclusão do quê também? De alimentos que trazem nutrientes, de alimentos que trazem compostos bioativos, de alimentos que têm o quê? Propriedades terapêuticas, anti-inflamatórias. Então, se a gente exclui, a gente acaba excluindo muita coisa. Então, ao invés de investir em alimentos que vão trazer benefícios, excluem. Então, essa consciência das pessoas, né, de uma forma geral, gente, tem que ser tomada, tá? E outro ponto também importante que eu quero trazer aqui são as complicações das doenças, né, que são corroborantes para que a gente tenha uma má absorção de micronutrientes e macronutrientes. Então, por exemplo, a desnutrição, né, que é bem comum nas doenças inflamatórias intestinais, dependendo da fase que se está, mas também pode ocorrer tanto na colite quanto na doença de Crohn. E é um problema muito consideravelmente maior na doença de Crohn, quando comparado à colite, principalmente por causa da capacidade da doença de Crohn afetar qualquer parte do nosso trato gastrointestinal. Então, da boca até o ânus, eu posso afetar qualquer parte. Então, é uma diferença muito gritante quando comparada à colite, que vai afetar mais o cólon. Tá? Então, a desnutrição, ela é prevalente também, não só em adultos, também na pediatria, e principalmente também mais na doença ativa e na doença de Crohn.
tá? E pacientes com síndrome intestinal, doenças inflamatórias intestinais, constituem uma população de alto risco para desnutrição. Então, o cuidado nutricional para esses pacientes, né, de uma forma geral, tanto colite quanto doença de Crohn, são claramente importantes para o tratamento, para a gente evitar a desnutrição e evitar a deficiência de micronutrientes. Ou seja, restabelecer o estado nutricional, né, trazer qualidade de vida para esses pacientes. E eu não poderia deixar de falar, já que eu estou falando dos dois, né, deixar de falar, de fazer uma comparação entre os dois tipos de complicações. Então, as diferenças entre Crohn e colite ulcerativa, ou retocolite, né? A doença de Crohn, ela é caracterizada por uma inflamação em todas as camadas da parede do intestino. E ela tem umas lesões difusas ao longo do trato digestivo. Então, ela não é seguida. Ela tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho embaixo, um pouquinho lá em cima. Então, ela é bem alternada entre partes saudáveis e partes acometidas. E uma característica típica, então, é essas áreas intercaladas com áreas saudáveis e inflamadas. E é uma doença intestinal que pode acometer qualquer ponto do trato, desde a boca até o ânus. Já a colite ulcerativa ou retocolite, ela ataca somente o cólon e o reto, poupando as outras partes do trato digestivo. Então, a lesão, ela costuma ser contínua, ali nessa parte do colo até o reto, e acomete a camada mais superficial, enquanto o Crohn, ele acomete todas as camadas da parede do intestino. Então, querendo ou não, vamos levar para o lado de que a doença de Crohn, ela é mais susceptível a eu ter uma má absorção, a eu ter mais inflamações, a eu ter mais internações, a eu ter mais complicações, né? A colite, por ela ser essa camada superficial, por ser mais no colo, o controle consegue ser melhor, tá? Desde que o paciente e os profissionais estejam todo mundo muito bem conversados, né? E colocando quente aí para esse tratamento, tá? Então, leva a inflamação aí da mesma forma, só que só na parte do colo. Bom, aí pode formar úlceras também, né, com essa inflamação. Então, aqui é uma imagem, eu acho que essa imagem elucida muito bem o que eu acabei de dizer. Essa aqui do lado esquerdo é a colite ulcerativa, então a gente tem aqui o intestino praticamente ele até o final do delgado saudável, então jejum, duodeno, né, até o final do íleo mais saudável, e chega no colo, começa a ficar inflamado, né, e até com úlceras. E a doença de Crohn, nós temos pontos, então, como eu disse, pontos saudáveis intercalados com os pontos inflamados, tá? Então, essa é uma grande diferença entre as duas. E aí, começamos a falar sobre macro e micronutrientes e detalhes relatados na literatura. Como eu disse, pessoal, é uma vasta quantidade de trabalhos, e às vezes você fala de um nutriente que ele é mais... a incidência, né, de deficiência é maior, e você acha vários trabalhos relacionados a ele, como o ferro, como a B9, como a B12. Mas eu trouxe alguns, eu selecionei alguns específicos, onde são revisões e meta-análises que trazem, né, de uma forma geral, essas deficiências principais, tanto na colite quanto na doença de Crohn, tá? Então, a gente tem aí o guideline da ESPEN, duas revisões, uma meta-análise e a Organização Europeia de Doenças de Crohn e colite. Então, vamos lá. Os carboidratos em si trazem mais sobre as fibras, tá? Então, na dieta, não é específica com alto teor de fibra, não deve ser recomendada para manutenção da remissão na doença inflamatória intestinal. Então, não é que está falando que não é para colocar fibra na dieta. Até porque fibra, nós sabemos que a fibra ela é um fator protetor, principalmente para câncer de colo e reto. Então, a ingestão de fibra é um fator protetor para o desenvolvimento de câncer de intestino, tanto delgado quanto grosso. Só que, o que ele traz? Que não adianta colocar alto teor de fibra para eu manter minha remissão. Até porque fibra, gente, mal digerida, ela vai gerar o quê? Fermentação bacteriana.
né? Isso pode aumentar o quê? Proliferação de bactérias patogênicas. Isso vai gerar o quê? Os efeitos colaterais que os pacientes sofrem, distensão abdominal, plenitude, gases, dor, tá? Então, a gente tem que manter um equilíbrio. E é sim reconhecido por muitas formas que fibras terão um importante efeito na microbiota intestinal e, portanto, possivelmente na manutenção da remissão da doença inflamatória. Então, assim, ó, pode colocar? Deve, mas não precisa ser alto. Vai numa recomendação ali de 14 gramas por mil quilocalorias, que é a recomendação tradicional. A literatura em evolução sugere que as fibras pré-bióticas, FOS, GOS, amido resistente, inulina, né, podem ser úteis em manutenção da remissão em alguns pacientes com colite, tá? Com doença de Crohn é um pouco mais sensível, é muito individual, na verdade, e a fibra pré-biótica vai depender muito da tolerância de cada paciente, de cada tipo de fibra prescrita. Vários pequenos estudos controlados mostram um benefício aparente com a adição de fibra na dieta em pacientes com colite. Então, vocês estão vendo que até o guideline traz mais sobre colite. Então, não traz tanto sobre a doença de Crohn. Então, a doença de Crohn, ela é um pouco mais cuidadosa. A gente tem que ser um pouco mais cuidadoso em relação a fibras, até porque, né, tem toda essa questão do carboidrato ser fermentável, e hoje a gente tem a aplicação de dietas com baixo food maps, né, então baixo de oligosacarídeos, polissacarídeos, que é um estilo de estratégia nutricional que tem sido muito bem utilizada na prática e que traz muitos benefícios. Mas a gente não encontra muito, assim, nessas diretrizes, nesses guidelines, sobre especificamente carboidratos, mas sobre essas fibras não fermentáveis, tá? As proteínas, né, geralmente os pacientes, eles tendem a desenvolver uma redução de massa magra, que é massa muscular ao longo do tempo, e essa redução da massa magra, ela pode ser por uma má ingestão alimentar, pelo aumento das taxas de renovação proteica e perda intestinal, de nutrientes, né, durante as fases da doença ativa, ou do efeito de tratamentos de doenças, então, alguns medicamentos, o catabolismo, porque o paciente na fase ativa, por exemplo, o corpo, ele está em estresse oxidativo, ele está no nível inflamatório lá em cima. Essa inflamação vai aumentar o catabolismo corporal, vai fazer mais turnover de proteína, então vai, quebrar a proteína, aminoácido, fazer de novo. Então, essas necessidades proteicas vão acabar sendo aumentadas, tá? Então, os tratamentos e a fase no qual se encontra o paciente também vai ter efeito. Corticosteroides também aumentam a perda de proteínas, tanto em criança quanto em adulto, na doença de Crohn, então temos que ficar atentos como nutris. Não há evidência suficiente de que as necessidades diárias de proteínas diferem daquelas de pacientes saudáveis. Então, falando de um paciente em remissão, ok? Que está bem, está controlado, né, malha, está conseguindo comer ok. Não tem necessidade de eu mudar essa recomendação proteica. Mantém como se fosse um indivíduo saudável. Agora, se o paciente me apresenta falta de apetite, ingestão dietética restrita, né, que são fatores comuns aí nessas patologias, eles podem contribuir sim para a necessidade de um aumento de aporte proteico. Então, por isso tudo é muito individual. Por isso a nutrição não é engessada, não é fórmula de bolo, né? Por isso a gente tem que avaliar cada caso. De uma forma geral, o fornecimento de 1 grama de proteína para cada quilograma de peso corporal, ele é aceitável. Os requisitos de proteína em remissão geralmente não são elevados, então pacientes, né, em remissão, ok, controlado. Então, eles são semelhantes ao recomendado para a população em geral. Já quando a doença está na fase ativa, está com inflamação ativa, a necessidade proteica vai aumentar. E ela aumenta também por conta da resposta proteolítica catabólica. Ou seja, eu aumento o meu catabolismo proteico, eu preciso de mais aminoácidos, porque o meu corpo está precisando fazer mais renovação celular, está precisando para outras vias. A gente sabe que proteína, ela faz parte de grande parte das estruturas e funções do nosso corpo. Nosso sistema imunológico é formado por aminoácidos e proteínas.
leucócitos, neutrófilos, né? Neurotransmissores, enzimas. Então, a necessidade proteica em uma fase ativa, ela é aumentada, tá? Então, a gente aumenta aí para uma previsão de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma. Aí vocês devem estar pensando assim, gente, mas eu já vi recomendação de 2 gramas por quilograma para uma pessoa saudável. Não é essa a recomendação? Calma, nada em excesso, né? A gente tem que lembrar que ainda existe uma inflamação, né? E tudo em excesso, acabei de falar no primeiro slide, no segundo, desculpa, no segundo slide. Não adianta quantidade. Eu preciso de quantidade pequena, várias vezes, para que o meu corpo consiga ó, pegar tudo e absorver. Né? Não adianta tacar tudo no mesmo horário ali, que não vai dar certo. Ainda mais na inflamação, né, gente? A gente tem que ter um equilíbrio. Lipídios, né? Uma coisa, lipídios, eu achei bem legal, achei aí recomendações de prevenção de doenças inflamatórias intestinais. Então, eu trouxe para vocês, por isso que eu falei que a palestra às vezes vai passar um pouquinho, mas eu tentei abranger o máximo que eu conseguia nesse tempo. A prevenção é a ingestão ajustada de gorduras, então, ou seja, uma dieta equilibrada em gorduras saturadas, insaturadas, ômega 6 e ômega 3, não está associada ao risco de colite ulcerativa e doença de Crohn. Lembrando que a gente tem uma proporção de ômega 6 para ômega 3. Hoje, a população ela tem uma média de consumo de proporção de 15 de ômega 6 ou 25 de ômega 6 para 1 de ômega 3. A proporção correta é 4 para 1. Então, é bem mais baixo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ômega 6 aí. Ingestão elevada a longo prazo de gordura trans também aumenta a incidência de colite ulcerativa, e a gente sabe, né, que gordura trans hoje, ela até diminuiu em produtos ultraprocessados. Entretanto, a gente tem que olhar o rótulo, porque às vezes vai por porção, então não se enganem com rótulo de produtos, tá? Gordura trans, ela ainda existe nos alimentos, e quem consome muito produto industrializado está dentro do grupinho aí que está aumentando o índice de doenças inflamatórias. Uma dieta rica em frutas e vegetais, rica em ácidos graxos ômega 3 e pobre em ácidos graxos ômega 6, está associada a um risco reduzido de desenvolver doença de Crohn, colite ulcerativa e, portanto, é recomendada. Está escrito já no Guideline de 2020, ano passado, esse aqui é novinho. Ou seja, é o básico da nutrição, gente. Não tem segredo, é comer comida, né? As pessoas hoje, pela rotina, deixam de comer comida para abrir pacote. Bom, pensando já no paciente com a comorbidade, tá? A microbiota de pacientes com doenças inflamatórias intestinais caracteriza-se com desbiose intestinal, nós sabemos disso, né? Assim, e pensando numa pessoa que não está em tratamento, isso está exacerbado, piora, e se eu consumo muita gordura saturada, isso pode servir de substrato para as minhas bactérias intestinais patogênicas. Ou seja, aumento a produção de gases, enxofre, aumento a produção de fermentação e, consequentemente, de LPS, de toxinas, que caem aonde? Corrente sanguínea. Aumenta o quê? Inflamação, recrutamento de neutrófilos, né? Então, interleucinas pró-inflamatórias, citocinas pró-inflamatórias. Então, é aquele paciente que sente muito desconforto, que sente muitos efeitos da colite ou da doença de Crohn. Então, tem que tomar cuidado com gordura saturada. Gordura trans, nem preciso falar. O consumo de gordura saturada é capaz de alterar a resposta imune à microbiota intestinal, um dos fatores para que uma dieta rica em ácidos graxos saturados possa aumentar o risco de recaída, particularmente na colite ulcerativa. Então, já mostra aí, ó, nos nossos artigos, que aumenta riscos de recaídas, volta para a fase ativa com toda aquela sintomatologia que o paciente não aguenta mais, tá? Pacientes com ressecção ileal e inflamação ilioterminal são as causas mais comuns de má absorção de ácidos biliares na doença de Crohn, então ali os sais biliares ficam alterados, consequentemente a má absorção de lipídios, né, pode acontecer, então pode acontecer uma esteatorreia junto, então fezes ali com gorduras, isso às vezes é frequente dependendo da fase que o paciente se encontra.
certo? Vamos entrar, então, em vitaminas e minerais, tá? As vitaminas e minerais, eles são digeridos e absorvidos através da camada da mucosa, principalmente do intestino delgado. Só que vitamina e mineral, vários fatores podem alterar a biodisponibilidade dessas vitaminas e minerais. Biodisponibilidade, percentual no qual ele consegue ser absorvido no nosso intestino, tá? Incluindo a presença ou ausência de outros nutrientes. Então, fitatos, né, oxalatos da nossa alimentação, que podem competir por um receptor, podem competir por um transportador, podem diminuir a absorção. Outros nutrientes, porque dependendo do nutriente, ele também compete por um receptor, ele também compete por um transportador. E se eu tenho um desequilíbrio entre eles, essa competição vai ficar maior. Então, nenhum dos dois vai ligar, ou um vai ligar mais que o outro, um vai ser mais absorvido que o outro. E nós temos aí relações entre minerais muito frequentes. Então, por exemplo, relação de zinco e cobre, eu tenho que estar numa proporção ideal. Relação de cálcio e magnésio, eu tenho que estar numa proporção ideal. Zinco, ferro, todos esses, e cálcio, todos esses têm relação para o mesmo transportador e receptor. Então, tem que estar na proporção ideal e horários ideais. Disbiose intestinal, né, pessoal? A disbiose intestinal, ela causa o quê? Alteração das minhas microvilosidades, lesa a parede do intestino, machuca a minha microvilosidade. Então, os meus receptores da borda e membrana, eles ficam alterados. Eu fico com dificuldade de entender o que está chegando ali, a mensagem que está chegando para mim, né? Eu fico com dificuldade de filtrar o que está passando, né? A palestrante passada, Marielle, falou sobre a questão da permeabilidade. A nossa permeabilidade pode estar alterada, né? Em doenças inflamatórias intestinais, é quase que 100% certo que a permeabilidade está alterada fora de um tratamento. Então, querendo ou não, o que fica prejudicado? A absorção de vitaminas e minerais, tá? Deficiências nutricionais podem estar relacionadas à diminuição da ingestão, má absorção ou perdas excessivas. As deficiências de micronutrientes são relativamente comuns entre os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, especialmente na doença de Crohn, na sua fase ativa, e pacientes que foram submetidos à ressecção intestinal. E essa questão da ressecção intestinal, ela vai variar muito. Se é 20 centímetros, 30 centímetros, cada nutriente vai ter um percentual aí que é obrigatório uma suplementação ou não. Eu gosto muito dessa imagem, tá? Ela reflete muito, vocês podem tirar foto aí, ficar à vontade. Ela reflete muito essa questão do todo o nosso trato gastrointestinal e por onde os nutrientes são mais absorvidos, né? Em que parte eles são mais absorvidos, tá? Então, a gente tem aqui uma demonstração aí da boca até o ânus, né? Então, todos os aminoácidos, complexo B, sendo absorvidos aí durante o duodeno, jejum, no ilho, cólon, tá? Então, uma representação muito boa para a gente entender a importância de um trato gastrointestinal sendo tratado. E as necessidades de monitoramento de rotina para triagem de deficiência devem ser constantes. Os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles são vulneráveis a déficits de micronutrientes devido à perda intestinal e alguns fatores estão envolvidos, como diarreia e ingestão alimentar inadequada, e a anorexia ou hiporexia, né, em alguns casos, que acompanha a atividade da doença, tá? Então, esses 3, né, casos aí são os principais que trazem as deficiências de micronutrientes. O suplemento multivitamínico diário pode corrigir a maioria das deficiências, mas a gente não pode só pensar em micronutriente, né? Desculpa, em suplementação. A suplementação, ela pode ser, sim, um caso que vai acontecer? Sim, a gente vai falar isso nos últimos slides. Mas eu tenho que pensar primeiro no quê? Alimento. Qual alimento que esse paciente está suportando? Qual é o alimento nessa fase que é melhor para ele? Qual que eu preciso colocar aqui para ele restabelecer essa quantidade de nutrientes no corpo que está deficitário? Então, alguns realmente talvez vão precisar, como ferro, zinco, vitamina D, que são geralmente os que requisitam mais de reposição. Mas, de uma forma geral, suplemento, ele é complementar, tá? Então, o objetivo, né, é a ingestão adequada
para a gente balancear e restabelecer o estado nutricional desse indivíduo. As consequências do desequilíbrio de micronutrientes incluem anemia, crescimento linear prejudicado em crianças e má absorção óssea, principalmente. Então, osteoporose, osteopenia são muito bem relatados em literatura em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E a gente vai ver cálcio e vitamina D, vocês vão entender o porquê. Bom, de uma forma geral, vamos começar com a anemia, que é considerada a manifestação extraintestinal mais frequente nas doenças inflamatórias intestinais. E, geralmente, ela complica o curso tanto da colite quanto da doença de Crohn. Ela complica a gente tentar tratar, tá? Todos os pacientes com doenças inflamatórias, independente da sua idade, devem ser avaliados quanto à presença de anemia. E o que o nosso guideline traz? De 2020, o ano passado, a suplementação de ferro é recomendada para todos os pacientes com doença inflamatória intestinal, independente da idade, desde que a anemia seja por deficiência de ferro, tá? Tem que saber qual o tipo da anemia. Mas a gente sabe que melhora a qualidade de vida com a correção da anemia. A anemia causa fadiga, causa cansaço, causa perda de memória, né? Traz várias consequências bem ruins. O ferro oral deve ser considerado como tratamento de primeira linha em pacientes com anemia leve, cuja doença está em remissão, tá? Anemia leve, remissão. E que não são intolerantes ao ferro oral, porque muitas pessoas têm intolerância a esse ferro oral. Tem muitos efeitos colaterais, náusea, epigastralgia, tem obstipação ou tem diarreia, né? E o ferro intravenoso, ele vai ser considerado como tratamento de primeira linha em pacientes com DIs clinicamente ativa, então fase ativa. E aqueles pacientes intolerantes ao ferro oral, e com hemoglobina abaixo de 100 gramas por litro. O ferro de alta incidência na anemia por deficiência vai estar associado à fadiga. Alguns pacientes sentem essa fadiga, né? Tanto colite quanto doença Crohn, das queixas mais frequentes que a gente tem é fadiga, e ela pode estar associada, sim, à anemia, então, à deficiência do ferro. Os fatores para essa deficiência podem incluir a ingestão inadequada, perda crônica de sangue causada pelas ulcerações na mucosa, tanto na colite quanto na doença de Crohn, a má absorção da doença de Crohn e os casos de colite com sangramento nas fezes. A suplementação oral na DI pode ser mal tolerada com efeitos adversos, então, como eu disse, dor epigástrica, náuseas, flatulência, diarreia, a obstipação, que alguns sentem, e o que leva a má adesão do tratamento, porque já está em um tratamento, já está passando mal por alguns motivos, ainda vem a anemia, que vai piorar a situação, e aí você toma o ferro que piora mais, e o paciente não quer nada, né? Então, a gente tem que facilitar para ele, facilitar para que eu consiga restabelecer o quadro nutricional de forma mais rápida. Então, por isso, a questão do intravenoso vai ser, às vezes, prioridade, tá? E doses altas e excesso de ferro não absorvido também pode ser tóxico. Então, ele pode trazer uma resposta pró-inflamatória. Então, não adianta taca ferro se não está sendo absorvido. Então, tem que fazer essa análise de transferrina e ferritina para saber se o ferro está sendo absorvido. Pacientes com doença de Crohn, com extenso envolvimento inflamatório do intestino delgado ou com ressecção, a má absorção de ferro apresenta um fator causal para a anemia, mas outros fatores adicionais podem contribuir para o agravamento da anemia, como a insuficiência renal e hemólise, que é o rompimento de hemácias. O ferro ele é encontrado em muitos alimentos, mas a maioria dos autores favorece a administração intravenosa, então, como eu disse, intravenosa, a pacientes com anemia por deficiência de ferro, a quem tem intolerância ou quem não responde à administração oral do ferro, tá? Para a gente garantir esse aporte de ferro e evitar quadros de anemia. A vitamina A em adultos e crianças são diagnosticados com deficiência. Deve-se ter atenção com pacientes com ressecção intestinal, principalmente doença de Crohn, que é o mais comum. Níveis séricos reduzidos da proteína ligadora de retinol
podem indicar deficiência de vitamina A e são encontrados principalmente na fase aguda. Então, essa proteína ligadora de retinol, ela vai ter essa ligação com a vitamina A e tem relação com os seus estoques hepáticos no fígado. Então, isso vai estar bem evidente na fase aguda da doença de Crohn e causa prejuízos na integridade da mucosa, quando eu estou com essa deficiência de vitamina A, modifica a função imunológica intestinal e aumenta a exposição a antígenos e patógenos. Você altera a imunidade, você altera a questão da divisão celular com boa qualidade, você altera a integridade da mucosa com essa deficiência de vitamina A, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cautela também com essas outras lipossolúveis além da D, que a gente só, às vezes foca só na D, né? Concentrações séricas de retinol dificilmente começam a diminuir até que as reservas hepáticas de vitamina A estejam perto da exaustão. Ou seja, gente, pelo fato da gente ter um pouco de reserva ali, né, de vitamina A nível hepático, às vezes quando pega ali no sangue, faz um exame, né, você não consegue detectar a deficiência de vitamina A. Então, olha ali e fala, ah, não, tá tranquilo, né, tá com os níveis dentro do normal. Mas como nutricionista, a gente já vê ali um nível sérico perto do mínimo, do valor de referência mínimo, você já tem que ligar a anteninha e ficar atenta. Porque se está perto do valor mínimo e está na corrente sanguínea, e lá no tecido-alvo, como é que tá? Onde eu preciso dessa vitamina A? Será que está no nível bom? Porque, assim, no sangue está ruim? Imagina lá no tecido-alvo. Então, um dos outros exames que a gente pode fazer associado é da proteína ligadora de retinol, que a gente vai ter certeza como é que vai estar esses níveis aí, essas concentrações de vitamina A. A tiamina é uma outra vitamina que está trazendo aí nas referências, né? Até um artigo da Nature, da Nutrients, que eu coloquei aí lá no início, a fotinha dele. Eu acho ele muito interessante porque ele traz um pouco de cada vitamina e ele é uma meta-análise, né, de vários compilados. E a vitamina tiamina a tiamina, a vitamina B1, a gente sabe que ela está envolvida no metabolismo dos carboidratos, na energia celular, né? Ela está envolvida no estresse oxidativo, em alterações mitocondriais, então na energia mitocondrial, na memória fraca, na perturbação do sono. Então, a deficiência dessa vitamina, ela pode piorar a patologia, ela pode piorar a complicação da doença intestinal. Então, a deficiência, ela pode estar associada a uma dieta rica em carboidratos, altamente refinados, porque o complexo B, ele está principalmente em cereais integrais, naquela parte ali onde eu tenho o germe, onde eu tenho o farelo, e que com o polimento, o refino, a moagem, eu vou ter toda essa retirada de complexo B ou a quantidade muito mínima que vai sobrar ali. Então, pessoas que consomem alimentos muito refinados, quase não consomem tiamina, riboflavina, niacina, tá? Então, pessoas que consomem esses alimentos ou pessoas que estão em desnutrição com hiporexia ou anorexia, geralmente tem uma baixa de vitamina B1. Tá? O papel da tiamina no metabolismo energético geral sugeriu um papel potencial para diferenciação intracelular de tiamina na patogênese da fadiga, ou seja, pacientes com doenças inflamatórias intestinais que queixam-se de fadiga, avaliem complexo B, principalmente B1, B2, B3, a B12, o ferro, né? Todas essas estão envolvidas com a fadiga. Uma outra vitamina que a gente traz é a biotina, que é a vitamina B7 ou vitamina H. Além das fontes dietéticas, também ocorre a síntese bacteriana pela microbiota intestinal. Aí eu abro um parêntese. Gente, se o paciente com doença inflamatória intestinal, ele é característico por ter uma microbiota alterada, né, quando não tratado, uma microbiota alterada, ter uma alteração de permeabilidade, ter bastante bactéria patogênica ali, microbiota intestinal alterada. Eu tenho produção de tiamina em quantidade ideal? Não. O que vai acontecer? Deficiência, tá? Porque a fonte não vai suprir, até porque está com dificuldade em absorver. Então, a disbiose presente nas doenças inflamatórias, a produção, assim como a absorção, vai estar alterada, afetando o metabolismo de aminoácidos, metabolismo energético celular e regulação de estresse oxidativo, tá? Sua deficiência tem sido implicada na disfunção imunológica. Só uma coisa, para quem está assistindo
e que não está entendendo quando eu falo estresse oxidativo, entendam como uma inflamação muito grande, tá? Uma inflamação exacerbada, aumentada dentro do organismo e que corrobora e contribui para toda a sintomatologia das doenças inflamatórias, tá? Da piora do prognóstico. Sua deficiência tem sido implicada na disfunção imunológica e a suplementação deve ser bem avaliada, pois pode indicar uma resposta divergente em pacientes com doença de Crohn, então uma piora com a suplementação individualmente, e na colite, que pode ter uma melhora, e tudo individualmente, tá? A piridoxina, a vitamina B6, ela funciona como um cofator para mais de 140 reações bioquímicas do organismo. Ela é essencial? Imagina bobagem, né, gente? Deficiência grave de B6 ainda é incomum, por incrível que pareça, mas eu estou falando da grave. Agora, deficiência leve, a insuficiência leve, ela é comum. Porque a forma ativa, que é a piridoxal 5-fosfato, ela tende a estar reduzida em pacientes com condições inflamatórias. Então, indivíduos com colite ou doença de Crohn têm o piridoxal fosfato, que é essa forma ativa da B6, em concentrações mais baixas, comparada a indivíduos com doença controlada ou a indivíduos saudáveis. A B9, que é o folato, ou ácido fólico, ele é um cofator na síntese de DNA, então a gente já imagina que ele é essencial para eu fazer o quê? Renovação celular, para eu evitar o quê? Erros mutagênicos, erros cromossômicos, né? Deficiência de folato é uma das mais comuns em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, afetando principalmente pacientes com doença de Crohn. Principais causas são má absorção, inflamação da mucosa ou baixa ingestão. Utilização desse fármaco, né, que é a sulfasalazina, ou do medicamento, que é a eu não sei falar esse nome direito, salazopirina, inibem a absorção de folato. Então, eu disse, acho que no início da palestra, vai ter interação. Então, quando vocês, quem for portador, né, estiverem em uso de medicamento, quem for profissional de saúde, estiver tratando um paciente que esteja em uso de medicamento, usem referências para saber se o medicamento não causa interação na absorção de nutrientes. Porque pela inflamação e pela alteração de mucosa, já é característico ele já ter uma baixa absorção de micronutrientes e de macro também. E ainda usa o medicamento, é um terceiro fator para piorar o estado nutricional e você nem está reparando. Quando você repara, já está lá nas queixas que ele traz para você. E às vezes a queixa ela é mais severa, tá? Vitamina B12 e B9 são os dois nutrientes especialmente conhecidos por seu papel sinérgico, então eles andam de mãozinhas dadas, juntinhos, tá? Prevalência de deficiência maior em pacientes com doença de Crohn do que em colite ulcerativa, principalmente com gravidade da doença. As diretrizes da Organização Europeia de Crohn e colite recomendam a verificação de cobalamina e nível de ácido fólico pelo menos uma vez no ano. Então, tem que ficar de olho, né, para saber se está dentro dos parâmetros de concentrações recomendadas como normais. A vitamina 12 em específico, ela é aproximadamente 20% dos pacientes com Crohn desenvolvem deficiência de B12 e especialmente isso acontece porque a sua absorção acontece mais lá na região do ilho terminal, que é um dos segmentos mais comumente afetados pela doença de Crohn. As causas também podem acometer a ingestão oral insuficiente, inflamação da mucosa e algo muito importante, gastrite. Ó, B12, a gente tem que lembrar que ela é dependente de fator intrínseco. Fator intrínseco é dependente do pH gástrico e do ácido clorídrico que eu tenho no estômago. Se eu tenho gastrite, se eu tenho úlcera estomacal, todo o meu ácido ali produzido, ele é alterado. Consequentemente, o meu fator intrínseco é alterado. Ou seja, eu não consigo absorver B12 em quantidades normais. Né? Não consigo ter uma boa disponibilidade de B12 por conta, às vezes, da gastrite que está atacada, né? Ou de uma úlcera que está atacada ali, tá? E aí, pior, vai depender
A deficiência pode acontecer após anos de uma má absorção, porque ela tem uma certa reserva dentro do nosso organismo, e a suplementação profilática, ela tem sido imposta como uma medida, né, para manter o estado nutricional, em especial nos casos de ressecção de segmento intestinal. E eu achei duas recomendações. Uma das recomendações, traz que acima de 20 centímetros de ressecção, aí a gente tem que ficar atento a essas concentrações plasmáticas para ver a necessidade de suplementação. E acima de 30 centímetros, é provável, quase 100% de certeza, que vai haver essa necessidade de suplementação de B12, tá? Na deficiência, a suplementação intramuscular ela é indicada ou formulações sublinguais. Vai depender do paciente. Se eu preciso restabelecer níveis de forma rápida, suplementação intramuscular é o mais ideal. O zinco participa do metabolismo celular, modulação da função imunológica, síntese de proteínas, divisão celular, melhora da barreira intestinal. Ele participa muito do nosso sistema imunológico, das nossas células imunitárias ali. Toda vez que a gente está em estresse oxidativo ou recrutando muito sistema imunológico, o zinco vai todo para essa produção. Então, em outros tecidos, acaba ficando deficitário. E a sua absorção ocorre no intestino delgado, mas na porção do jejum, e pequena parcela pode ser absorvida no estômago e no intestino grosso. A deficiência está associada com má cicatrização de feridas e formas de fístulas, então quem tem fístula tem que ficar atento. Mucosa intestinal alterada, que é praticamente todo mundo com doença inflamatória intestinal. Processo inflamatório intestinal e baixa ingestão e má absorção. Então, de uma forma geral, gente, sempre manter aí os exames em dia, né, para avaliar as concentrações sérias. Aproximadamente 15% dos pacientes com DI são afetados pelas deficiências de zinco. A deficiência em colite e doença de Crohn foi associada a resultados clínicos ruins. Então, quem tem deficiência tende a ter um risco aumentado de hospitalização subsequente, uma atrás da outra, cirurgias e complicações relacionadas à doença. Porque tem a ver com o sistema imunológico. Se eu não trabalho meu sistema imunológico, querendo ou não, né, eu vou ficar deficitária, eu vou ficar imunossuprimido, tá? A suplementação de altas doses e de longo prazo com zinco deve ser usada com cautela. Tudo em longo prazo e altas doses tem que ser muito bem avaliado. A absorção de zinco é prejudicada em quantidades desproporcionalmente aumentadas de magnésio, cálcio e ferro. Lembra que eu falei que em vitaminas minerais, especificamente, a biodisponibilidade pode estar alterada? Quando eu falo de outros nutrientes, eles competem, às vezes, pelo mesmo receptor, pelo mesmo transportador. Então, se eu tenho muito, por exemplo, de cálcio, eu posso estar tendo dificuldade de absorção de zinco. Se eu tenho muito de zinco, eu posso estar tendo absorção deficitária de cobre, de ferro, né? Que não está aqui o cobre. Mas sempre essa relação. Vitamina D e cálcio, em pacientes com doenças inflamatórias, tanto adulto quanto criança, com doença ativa e aqueles que são tratados com esteroides, principalmente, o cálcio sério e a vitamina D devem ser monitoradas e, caso necessário, suplementadas. Isso ajuda a prevenir a baixa densidade mineral óssea. Em casos de osteoporose e osteopenia, tem que avaliar de forma individual, porque as dosagens também podem ser individuais caso haja necessidade de suplementação, tá? A avaliação para deficiência de vitamina D é recomendada nos pacientes com doenças inflamatórias e deve haver uma triagem anual de D3, porque a D3 é a forma ativa. Então, a gente tem que fazer anualmente para ver se está dentro dos parâmetros normais. Entre todas as deficiências nutricionais em pacientes com doenças inflamatórias, a vitamina D3 recebeu mais atenção à deficiência prevalente ou à ingestão insuficiente. Por quê? Porque ela também vai prejudicar a absorção de cálcio, caso ela esteja deficiente, e isso vai prejudicar o metabolismo ósseo, causando alteração do sistema imunológico, desregulação do sistema imune e pode trazer uma baixa densidade mineral óssea ao longo do tempo. A vitamina D é um nutriente essencial. Ele faz regulação de resposta imune, equilíbrio do cálcio, metabolismo ósseo, controle da imunidade.
E a restauração dos níveis normais é fundamental para o nosso tratamento clínico, nutricional, médico, e está associada aos resultados benéficos durante o tratamento, tanto colite quanto doenças de Crohn. Altas doses a longo prazo têm sido mostradas em alguns estudos, com o objetivo de reduzir significativamente a doença na fase ativa. Então, a gente tem mais, na literatura, a gente precisa de mais necessidade de estudos relacionando os dois, tá? A vitamina K, ele é um cofator para processos envolvidos na coagulação sanguínea, metabolismo ósseo. Então, para quem não sabe, a vitamina K está envolvida com o metabolismo ósseo, produzida por bactérias intestinais, para quem não sabe também. Então, o quê? É a mesma coisa da biotina. Se eu tenho permeabilidade alterada, se eu tenho mais bactérias patogênicas, ou seja, uma desbiose intestinal, né, alta, eu tenho prejudício, eu tenho a vitamina K em prejuízo no meu organismo, tá? Então, naturalmente aí presente no sistema gastrointestinal e está disponível como suplemento dietético também. Metade a 70% das necessidades, ela é derivada da síntese bacteriana. E olha que essa síntese bacteriana vai auxiliar aonde? Redução de risco cardiovascular. Se eu tenho desbiose aumentada, eu tenho essa produção nesse nível? Não, tá? Alta prevalência de deficiência de vitamina K em colite e doença de Crohn. Em pacientes com doença de Crohn, a deficiência contribui para a baixa densidade mineral óssea, tá? É a demonstração que a gente tem na literatura, tá? E para a gente finalizar aqui, eu vou deixar alguns tópicos para vocês lembrarem, tá? Principalmente sobre a questão de suplementação. Os suplementos nutricionais orais são uma terapia de suporte, gente. Terapia de suporte, utilizada além da alimentação normal. Essa é a primeira frase que vocês têm que sair dessa palestra lembrando. A gente viu sobre a absorção de nutrientes, mas a alimentação ela é primordial, ela é sinérgica, é bela, tem muito nutriente ali. E é assim que a gente vai tratar um paciente. Claro, nós temos restrições em alguns momentos? Temos. Nós temos pacientes que são alérgicos? Temos. Nós temos pacientes que são intolerantes? Temos. Cada caso vai ser de um jeito. Mas, de uma forma geral, pensamos que a alimentação ela é primordial e que a suplementação ela vai ser complementar. Quando eu falo do suporte nutricional, é óbvio que eu vou pensar nos dois, a alimentação e a necessidade de suplementar. A desnutrição documentada em pacientes com doenças inflamatórias intestinais deve ser tratada de forma adequada, pois pode piorar o prognóstico, aumentar taxas de complicações, mortalidade e reduzir qualidade de vida. Não vou esperar o paciente ficar desnutrido, tá? Então, tem que agir com suporte nutricional. Dietas de exclusão foram descritas apenas para aliviar sintomas, segundo o nosso guideline da Clinical Nutrition do ano passado. Então, não é recomendado, né, dieta de exclusão para alcançar remissão, sair da fase ativa para remissão. A gente tem que colocar os nutrientes certos, os alimentos certos, na hora certa. Excluir, às vezes, algum alimento ou outro eu preciso, por um momento, tá? Um momento. Você vai fazendo essas estratégias com o paciente. É um jogo de cintura, é um eterno jogo de cintura, doença inflamatória. Ingestão insuficiente, absorção prejudicada pela inflamação intestinal, diarreias crônicas e necessidades metabólicas aumentadas por causa do estresse oxidativo, da inflamação, do catabolismo, vão contribuir para as deficiências de vitaminas e minerais, que são relativamente comuns em pacientes com doenças intestinais. A prática deve incluir vigilância para deficiências de micronutrientes, como vimos, essa importância. O tratamento com suplementação, em muitos casos, são necessários para restaurar as concentrações normais, com doses individuais, como eu disse, vai ser um suporte para nós. E, por fim, em alguns casos, independentemente da deficiência confirmada, a suplementação pode oferecer benefícios, embora mais evidências clínicas para apoiar essas abordagens ainda sejam necessárias. Então, obrigada. Eu tentei trazer um pouquinho dos mais relevantes que nós temos aí nos artigos, tá? Claro que nós temos diversos outros tipos de vitaminas, principalmente complexo B, é uma ampla gama, né?
As lipossolúveis ainda temos a E, que não comentamos, mas eu tentei falar um pouquinho das principais e trazer para vocês a importância da gente observar, né, essa relação da alimentação, suplementação e as alterações em fase de remissão e ativa nas doenças inflamatórias intestinais. Aí está meu contato, meu e-mail e meu Instagram. Muito obrigada. Doutora Daniela, que palestra A doutora maravilhosa. Obrigada, doutora. Obrigada. Sui, você quer falar? Sim, só agradecer à doutora Daniela por essa excelente palestra com bastante conteúdo que traz bastante conhecimento para a gente. Uma palestra simplesmente brilhante. Parabéns, doutora. Eu passei do tempo, né? Foi brilhante a sua palestra, maravilhosa. Obrigada. Não tem problema. Pessoal, é bom que, dado o tempo, a sugestão é que as perguntas sejam direcionadas para o e-mail da doutora Daniela, que já está aqui como é que fala? Na apresentação dela. E eu tenho um pedido a fazer, doutora. Como portadora que eu sou, deixa eu até soltar o cabelo aqui, gente, para ficar mais bonitinha na câmera, ficar menos feia na câmera. Eu não estou vendo ninguém. Peraí, deixa eu tentar ver alguém. Pronto. Agora estou vendo. É o seguinte, eu falo, tem muitos nutricionistas aqui, né, muitos profissionais, mas eu falo na condição de portadora de retocolite que eu sou. Enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando que a única coisa que eu sabia é que, a respeito da absorção de nutrientes, é que o ferro, qualquer ferro, eu precisava tomar com alguma fonte de vitamina C para melhor absorção. E ontem, na palestra, não sei de quem que foi, a da doutora Yasmin, eu aprendi que a vitamina D, que ela é melhor absorvida quando eu tomo ela, quando eu preciso fazer suplementação, os alimentos, né, com vitamina D, quando eu tomo na presença de alguma coisa, de algum alimento gorduroso, que tem um pouquinho de gordura para servir para melhor absorção. E aí, hoje a senhora falando sobre as vitaminas, sobre a absorção, e eu fiquei pensando, gente, nós, portadores, que não somos da área de saúde, que somos leigos, nós não sabemos, quando a gente eventualmente tem que fazer alguma suplementação, ninguém fala para nós que, assim, olha, vitamina A, você precisa de vitamina A, você precisa tomar em tal horário X, na presença, e se você usar um alimento Y nessa hora, a vitamina vai ser melhor aproveitada. Nós não temos esse tipo de orientação. Eu sei que isso, para os profissionais de saúde que estão aqui, isso é lugar comum, vocês sabem demais disso, mas eu falo em nome das pessoas que são leigas e que têm uma doença inflamatória intestinal. Então, não vou encher a senhora de perguntas agora, mas agora não, depois sim. Mas eu tenho um pedido muito especial e eu acho que eu vou traduzir à vontade de muitos outros portadores que aqui estão e que depois vão nos assistir através do YouTube. Nós gostaríamos muito, primeiro, de disponibilizar o seu PowerPoint, o seu material, para download no site da DI Brasil, para que todos tenham acesso a isso e outros profissionais tenham acesso. E uma outra coisa, será que a senhora pode fazer para nós um guia prático do melhor aproveitamento de absorção dos nutrientes? Tipo que eu, pessoalmente, já sabia sobre a vitamina C e que ontem descobri sobre a vitamina D. Sabe? É possível fazer isso? Sim, é possível. Tá, E é muito interessante o que você falou, porque, por exemplo, a gente já leva até para os compostos bioativos mesmo, igual a cúrcuma, né? Todo mundo fala assim, come açafrão, mas ninguém fala que o açafrão ele tem afinidade à gordura e que a absorção
é melhor em horários onde eu tenho ali boas fontes de gorduras, né, como as poliinsaturadas. E se eu tenho outros também compostos bioativos, como a piperina, também vai agir junto. Então, assim, essas relações, elas são muito importantes. E o aproveitamento, né, a nível intestinal, ele é bem diferente quando você tem uma orientação e quando você não tem. E não é só nas doenças inflamatórias, eu acho que de uma forma geral, às vezes os profissionais, eles indicam uma suplementação, mas não orientam o momento certo de tomar. E não explicam o porquê. Então, a pessoa na cabeça dela, ela vai assim, não, esqueci esse horário, eu vou tomar em qualquer horário. E isso faz diferença. Sabe uma coisa muito errada que eu fazia? Quando eu tive meu primeiro filho, o pediatra pediu suplementação de ferro, né? E eu estava colocando o ferro na mamadeira dele. Quando ele tomava mamadeira no horário X, aliás, em qualquer horário, na hora que eu lembrava era aquele mesmo. E aí os níveis de ferro não melhoravam, não melhoravam. Aí, depois de muito tempo, o pediatra perguntou como que eu estava fazendo aquilo. Aí eu falei, eu coloco na mamadeira e ele toma. Aí foi que, há 27 anos, eu descobri que o ferro, na presença do cálcio, que o organismo absorve o cálcio e não absorve o ferro. Aprendi a duras penas. Se alguém tivesse me falado antes, seria muito mais fácil para mim. E a DI Brasil vai lançar, a partir de julho, panfletos virtuais, nós vamos disponibilizar no site, para que os portadores, para qualquer pessoa, né, qualquer do público, possa ir lá e fazer o download. E me veio essa ideia, não foi conversado previamente com a minha diretoria, não. Eu estou tomando aqui à frente, sem a consulta deles, porque é um assunto realmente relevante e eu tenho certeza que eles não vão se opor a isso. Então, fica o convite, a partir de julho, para a senhora assinar um desses panfletos sobre essa orientação, tá? Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela apresentação da doutora, viu, pessoal de Goiás? Vamos parar a gravação aqui para a gente prosseguir. Obrigada, doutora. Obrigada, gente, pela presença.